Estamos aqui para o Minuto Escola desta semana e hoje com uma convidada super especial, a nossa secretária da Educação Municipal de Araçatuba, Silvana de Souza e Souza, é isso, Silvana? É isso, Silvana de Souza e Souza. E Souza. Você é minha xará de sobrenome. Ah, é? Bruno Rafael de Souza. Só que O aí... seu é com S ou com Z? Com Z. Eu tenho dos dois. Eu percebi. Eu tenho dos dois. Silvana, primeiramente, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para falarmos de escola, né? Que acho que é uma coisa que nós dois temos em comum, além do sobrenome, falar de educação. Então, para a gente dar início, nós viemos de um ano de 2020 em que sua maior parte, em março, né, ele foi de ensino remoto, onde se não houvesse um trabalho correto, interativo, atrativo, poderia ocasionar uma defasagem na educação das crianças. Um ano de experiências, medos, inseguranças, mas acima de tudo aprendizado, onde professores se reinventaram, buscaram atender todas as suas necessidades de seus alunos individualmente, mesmo distantes, né? Pais, professores e alunos tiveram que aprender a lidar com a saudade e o isolamento, contrário à socialização, que é um ponto fundamental para o aprendizado de nossas crianças. Aos pais e professores cabem sempre muita paciência, né? E compreensão com as nossas crianças, nesse momento que foi e está sendo ainda, né, muito delicado. Entender os sentimentos delas, das crianças, nessa ocasião, é uma das tarefas mais importantes. Então, eu queria abrir esse bate-papo, Silvana, perguntando para você, ela pediu para que chamasse de você, qual o maior desafio da gestão como secretária da Educação de nossa cidade? Com certeza, a educação por si só já é um grande desafio, né? Então, você poder conciliar pessoas tão diferentes no mesmo ambiente e fazer com que todas tenham a oportunidade de se desenvolver já é algo desafiador, né? Que não é de hoje, que muitas ações são voltadas nesse sentido, em termos, inclusive, de âmbito mundial. E em especial de 2020 para cá, com relação à pandemia, foi muito mais desafiador ainda, né? Porque você teve alunos diferentes em contextos diferentes, principalmente nós na rede pública, em que alguns alunos têm acesso às questões de tecnologia, questão de conectividade e outros não têm. Então, com certeza, foi um momento em que os professores precisaram se desdobrar muito para não deixar nenhum aluno para trás. Então esse foi o nosso grande foco 2020, 2021, que todos os alunos, independente das condições sociais que eles tenham, que eles mantessem a interação com a escola, que eles pudessem continuar ali num ritmo de estudos e se desenvolvendo. É claro que nós sabemos que o desenvolvimento nesse período, ele não foi como se estivesse de forma presencial. Houve sim perdas, mas como você mesmo disse, houve ganhos também, né? Então, eu penso que a proximidade da escola com a família se tornou muito maior, porque os professores entraram dentro das casas, as aulas não aconteceram na escola, elas aconteceram em cada casa, né, com cada família, com cada aluno. Então esse foi um ganho. E uma outra questão que eu vejo é a questão de apropriar-se da tecnologia. É algo que a gente já tem lá na BNCC, isso como, né, uma competência que precisa ser alcançada. Se não me engano, desde 2017, né? Sim, sim. E aí, até então era algo que a gente via como, né, para daqui a alguns anos. E aí a gente teve que implantar isso de uma hora para outra. Eu não sei se você viu uma imagem, acho que lá se eu não me engano, lá do Nordeste. Depois eu vou até pedir pro Chile colocar a imagem que comoveu, você falando da desigualdade, né, que o ensino público, de modo em geral, passa, e é lamentável isso, né? E eu vi a imagem de um menininho subindo em cima de uma árvore, que é onde ele tinha um melhor sinal de internet, adaptou uma carteira em cima da árvore para poder estudar. Então,
São coisas que mostram mesmo a questão da desigualdade da vontade, né? A vontade dele de buscar o conhecimento. Foi muito comovente se o Chile conseguir pôr aqui a imagem desse menininho, porque realmente vale a pena a gente destacar nesse tipo de coisa. E aí, às vezes, a gente acha que isso acontece só tão distante, mas eu tenho um exemplo aqui da nossa rede que também me comoveu muito. Uma criança, assim, numa situação completamente vulnerável, a família aqui não correspondeu muito os chamados da escola para que a criança pudesse se manter ativa na aprendizagem. E o professor, né, a professora, colocou a carteira escolar no porta-malas do carro e foi dar aula na calçada da casa dessa criança para que ela não ficasse para trás. Então são coisas que mostram que a educação, ela vai além da aprendizagem, né? Ela vai muito na questão da humanidade, né? Do relacionamento, de enxergar o outro como um ser humano, né? Exatamente. A empatia, a gente sempre aprendeu que era se colocar no lugar do outro. Mas eu vou até além, se colocar no lugar do outro e se preocupar com o outro. Exatamente. Né? Foi o caso dessa professora que você está citando. Muito bom, Silvana. Mais uma pautazinha para a gente debater aqui. Em um mundo cada vez mais tecnológico, acho que você até falou bastante coisa, mas qual a sua visão referente aos desafios do uso da internet em sala de aula agora? Então, eu acho que a gente teve que se apropriar do uso da internet no ambiente remoto. Certo. Mas eu penso que isso veio para ficar. E acho que as escolas precisam estar se adequando. A gente até já conversava, né? Que você já promoveu essa adequação aqui no ambiente do colégio. E eu penso que isso é uma tendência que veio para ficar, né? E aí não é simplesmente ter condições de conectividade na escola. É ter isso como um trabalho intencional, né? Uma forma do aluno buscar conhecimento. Você até mencionou que a BNCC já previa isso, Exato. né? A inserção da tecnologia como ferramenta Exatamente. de apoio ao estudante. E nem imaginava que ia vir uma pandemia por aí, né? Então, na sua opinião, as escolas de modo em geral, elas demoraram para se atentar a essa realidade? Porque a grande verdade é que essa pandemia pegou todo mundo de calças curtas, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo se esforçou muito, se empenhou demais para não parar o ano letivo. Então, muitas vezes a gente ouvia a pergunta assim, mas quando que as aulas vão voltar? Aí eu sempre respondi, mas as aulas não pararam, né? Elas passaram a acontecer de uma forma diferente, mas ela continuou a acontecer. Mas foi muito desafiador, né? Primeiro, para você ter as condições de conectividade, de equipamentos e tudo mais, e depois para se apropriar disso. Que a gente vem de uma geração que não é uma geração que nasceu com a tecnologia. Então eu me coloco na condição de professora de ter que se apropriar dessa demanda num contexto em que não deu assim para parar, se apropriar e depois fazer uso. Não, já teve que aprender fazendo uso. Mas eu vejo isso como algo muito positivo e acho que o que a gente levaria anos para atingir em termos dessa apropriação das ferramentas tecnológicas, a gente teve que fazer em meses. E isso veio para ficar. Isso foi a parte da revolução que aconteceu, né? Sim. Dentro da educação. Muito bom, Silvana. Estamos na iminência agora do volta às aulas presenciais, né? Tô esperada. Volta às aulas presenciais, o tete-a-tete, olho no olho, né, que é muito importante nesse processo de escolarização. Haja vista que nós vemos aí números que, infelizmente, aumentaram significativamente o número de jovens com depressão, né, e isso é muito triste, porque realmente eles precisam dessa socialização, né, isso faz parte. Eu costumo dizer que até o conflito que eles têm com o colega, tudo isso faz parte da formação do eu, né? E qual, na sua posição, qual a sua posição com relação ao retorno das crianças ao ambiente escolar neste momento? Sente-se segura? Entendo que, sem dúvida nenhuma, o lugar de criança é na escola. Então, assim, a gente teve um momento em que a pandemia não era muito conhecida, não se sabia os rumos que isso ia tomar. E, é claro, a vida precisa vir em primeiro lugar. Mas acho que hoje a gente já sabe lidar
com a questão da pandemia, já Sim. conhece os protocolos que são necessários, as escolas se adequaram e os alunos precisam estar nas escolas. E graças a Deus a gente observa uma queda, né, geral no número de Graças casos, a com o Deus a avanço gente da vacina, espera né? que isso continue, que a gente possa ter 100% dos alunos em ambiente escolar, porque é inegável que esse processo do distanciamento da criança no ambiente escolar, ela trouxe perdas na aprendizagem e nós precisamos correr atrás dessas perdas, né? Minimizar esses impactos, e isso a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, só que é um processo que ele tem que começar. Verdade. E ele só vai começar quando o aluno puder estar dentro da escola, sendo mediado pelo professor e tendo aí as suas lacunas na aprendizagem sanadas com a volta às aulas. Nós só vamos nos tranquilizar um pouco mais na hora que a gente puder avaliar os alunos presencialmente, né? Na hora que a gente puder realmente, que é o que está previsto para acontecer em agosto, fazer uma sondagem desse aluno e realmente diagnosticar qual o nível de aprendizado que ele se encontra. Exato, Porque essa estando em casa é mais sondagem, difícil. essa sondagem é imprescindível para o redirecionamento das ações, né? Na rede a gente vinha trabalhando com um percentual de alunos presencialmente, trabalhamos com 35%, não indo todos os dias, né? Escalonados, e aí a gente já teve a oportunidade de fazer essa sondagem. E nós percebemos o quanto o nível das crianças em 2021, se eu pegar o nível de uma criança, por exemplo, de terceiro ano em 2021 e o nível de uma criança de terceiro ano em 2019, que foi, né, antes desse processo da pandemia, nós percebemos assim um grande prejuízo, né? Houve, no geral, uma grande queda no desempenho dos alunos e que agora, né, é esse nosso redirecionar de ações. Quais são as habilidades essenciais e o que nós vamos fazer para elevar, né, o conhecimento dessa criança, as condições de aprendizagem, para mitigar esses impactos da pandemia. E isso só dá para fazer de forma presencial. De forma presencial. Que agora, realmente, esses 35%, né, é um protocolo, inclusive, do Estado de São Paulo, onde as escolas particulares também vinham seguindo esse número. Mas, infelizmente, tem aquele aluno que não vinha, que às vezes tivemos até alguns casos que o aluno se acostumou a ficar em casa. E isso também é muito difícil. E agora, em agosto, nós estamos confiantes que nesse retorno a gente consegue realmente ter essa avaliação mais precisa. Silvana, de Souza e Souza, Isso. qual a avaliação da senhora da educação básica no Brasil hoje? Então, eu acho que a educação básica ela é um grande desafio, né? Eu vejo um avanço na questão do acesso à educação básica. Então, quando a gente pega dados lá do passado, né, na década aí de 70, 80, nem 50% dos alunos na faixa etária da educação básica estavam nas escolas. E isso hoje mudou. Hoje nós temos ali 95% dos alunos dentro da escola. Tínhamos antes da pandemia. Então, como você colocou até dessa questão do aluno se habituar a ficar em casa, quando a gente fala em termos de Brasil, em termos de escola pública, das desigualdades sociais, muitos alunos saíram da escola e não pretendem voltar. Então, esse processo de busca ativa é algo que mais do que nunca vai precisar ser constante para trazer o aluno para a escola. Esse é o primeiro desafio. Parceria com a família, pais que nos escutam. Né? Incentivem, falem, mostrem para os seus filhos a importância, né, de estar na escola presencialmente, porque é o que a gente fala, no início não vai ser obrigatório. Então nós tivemos uma reunião há poucos dias, não vai ser obrigatório, porém essencial. Exatamente. É essencial que a criança neste momento retorne, né, Silvana? Exatamente. Eu já atendi uma ligação também na secretaria de um pai, mas eu não quero levar meu filho, vai ser obrigatório? A minha fala foi nesse sentido. A família vai decidir, mas se o senhor quer que o seu filho se desenvolva, que ele aprenda, que ele possa, né, correr atrás do prejuízo, eu te aconselho a voltar. Momento, né? A gente precisa da família nesse sentido. Então, né, retomando o raciocínio. Então, acho que um primeiro desafio dessa busca ativa, é trazer de volta o aluno para a escola. E um segundo desafio
é recuperar, né? A gente sabe que o Brasil, ele vinha numa crescente em termos de resultados, de aprendizagem, embora ainda tímidos, mas vinha numa crescente, e a gente sabe o quanto a pandemia vai impactar nisso. Sim. Eu acho que um outro grande desafio em termos de educação... Eu cheguei a ler, não sei se é fato ou fake, que o atraso estima-se de 5 a 10 anos, né? Sim, é isso? sim. E aí considera-se todo esse aspecto, tanto em dados de quantitativo de aluno, percentual de aluno na escola, quanto em dados de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, acho que se intensifica essa ação do desafio de recuperar aquilo que o aluno deixou de aprender e de continuar avançando. Mas eu sou muito entusiasta na educação, acredito muito no potencial dos educadores, né, que se desdobram. E aí a questão... O protagonismo das crianças. Exatamente, também, né? a questão assim da gente subsidiar a atuação do professor, então a formação continuada é mais do que importante. E a questão da mobilização mesmo dos alunos, deles estarem em busca também do conhecimento, e se Deus quiser a gente vai seguir avançando. Legal, me identifiquei bastante com essa sua última fala. Eu também sou um apaixonado pela educação e acredito muito no crescimento do ser humano. Pra gente fechar agora, Silvana, quero saber de você, tá? Qual o seu grande propósito, vamos dizer assim, o seu sonho, no geral, para a educação de nossa cidade? Aí você já pode pegar a continuação e falar um pouco sobre você, sua trajetória, para a gente finalizar esse quadro do Minuto Escola, que é sempre um grande prazer receber convidados como você aqui, né, para bater esse rico e importante papo falando sobre educação. Bom, com certeza o prazer foi todo meu, né? Falar de educação é algo que realmente me empolga. E falar de educação no município de Araçatuba me empolga duplamente, né? A minha carreira, eu tive um momento de atuação em escolas particulares, atuei nos vários níveis de educação, desde a educação infantil até o Fundamental 2, mas a grande trajetória da minha carreira foi na rede municipal. Então eu sou funcionária efetiva aposentada na educação municipal de Araçatuba, comecei como professora, depois atuei como orientadora pedagógica e ao final estava como diretora de escola. E tenho o privilégio agora de estar à frente da Secretaria de Educação, então conheço muito a rede e o grande objetivo é elevar a qualidade da educação. E diante disso passam vários cenários, que é a melhoria das condições das escolas, então vejo que a gente conseguiu melhorar muito isso. Hoje todas as escolas têm ar-condicionado em todas as salas de aula, a estrutura física tá bacana. As crianças merecem, né? Com certeza, né? Eu penso que um ambiente confortável, ela estimula também a aprendizagem, né? Ela favorece. Um outro foco muito grande é a questão dos profissionais que atuam na educação, de ter um olhar humano para com cada um deles e incentivar também a formação continuada, promover condições dessa formação, porque quanto mais qualificado, né, estiver o quadro de funcionários, maior ainda vai ser o sucesso, o desempenho. Então esse é um grande foco. E um outro foco foi na questão de ampliação de vagas, principalmente no tocante às vagas em creche, que era um grande desafio. Hoje a gente já reduziu gigantemente essa lista de espera por vagas. Sabemos, né, que a todo momento nas crianças isso muda muito. Tem época que o foco maior por procura de vaga está numa região da cidade, tem épocas que está em outro, mas hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido atender aqueles pais de creche que não tem muitas vezes um acesso imediato. O período que ele aguarda por essa vaga, ele diminuiu bastante. E acho que o objetivo é continuar nessa questão de aprimorar o trabalho, dar condições de elevar a qualidade, de equidade a todos os alunos, independente dele ter ou não deficiência, que ele tenha as devidas condições de aprendizagem. Acho que esse é o grande desafio e a gente segue focado nisso. Silvana, muito obrigado pela sua participação no Minuto Escola. Foi um prazer ter você aqui com a gente, volto a falar. Foi um papo muito rico, né?
que eu acho cada vez mais necessário a gente falar sobre esse tipo de coisa, mostrar a realidade e também mostrar a proposta, né? Que nós, enquanto gestores da educação de modo em geral, sempre buscamos o melhor e acreditamos na educação transformadora, né? Eu agradeço a sua presença aqui e também por conhecer a nossa casa, a nossa escola. Muito obrigado mesmo, viu? Eu quero aproveitar o espaço para te parabenizar pela iniciativa. Acho que abrir, né, esse diálogo, falar de educação, transcender os muros escolares é algo que enriquece muito o trabalho e a gente fica vibrando, né, por ver, embora eu sou responsável pelas escolas municipais, mas a gente vibra pela educação como um todo e ver uma escola particular tendo esse olhar, né, um olhar humano, um olhar reflexivo e de transcender os muros escolares, nos deixa muito felizes. Então, parabéns pela iniciativa, que seja um projeto duradouro e que traga muitos frutos para a instituição. Muito obrigado, Silvana. Eu sou Bruno Souza, administrador e educador para o Minuto Escola desta semana.